Estamos estudando a lição bíblica dominical do último trimestre, a lição de número 13, dia 28 de junho de 2026. O legado de Abraão, de Isaque e de Jacó. O legado de Abraão é que ele foi um homem de fé. Ele saiu de uma terra, a terra dos pagãos, dos seus parentes, de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, e peregrinou pela Palestina, por algumas cidades, mas a Bíblia diz que ele peregrinou, porque ele era nômade, em busca e na esperança de uma cidade cujo fundamento e arquiteto era o próprio Deus. Então ele deixou um legado de fé, que é a palavra Abraão, significa pai de nações. E capítulo 12, versículo 3 de Gênesis, Deus disse que a bênção para Abraão seria incondicional. Ou seja, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações, através do principal descendente seu, que é Jesus. Então essa é a promessa de bênção, é a grande bênção para Abraão. Essa bênção que nada tem a ver com o povo judeu, bênção para uma nação, não. Aqui nem existia judaísmo ainda, não existia Judá, nem Isaque, nem Jacó, e nem Esaú, quando Deus fez a promessa para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Essa bênção se refere à salvação, projeto de Deus, a vinda do reino de Deus através de Jesus, culminando com a sua morte, porque quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que ele reconciliou o mundo com Deus, evangelizou a paz e derrubou a parede da separação, fazendo de dois povos, gentios e judeus, um único povo, que é a Igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade. Agora, o legado de Isaque é que ele foi um homem de paz. Ele foi perseguido em Gerar, um local horrível, um local difícil, um local que não você plantava e não colhia. Mas Jacó, ele perseverou naquela terra seca, porém Deus é com ele. E quando Deus está com a gente, a presença de Deus é sobre nós, não existe lugar ruim. O lugar pode ser ruim, mas se Deus é contigo, ele te prospera naquele local. E foi assim com Isaque. Ele foi perseguido pelos algozes daquela região, filisteus que entulhavam os seus poços, mas ele não revidou, não fez guerra. Como seu pai precisou fazer guerra para se defender dos inimigos. Isaque representa então aqui o Deus Filho, né? O príncipe da paz. Deus de Abraão, Deus Pai, Deus de Isaque, Deus Filho, Deus de Jacó, o Deus Espírito Santo que transforma Jacó em um Israel. Então o legado de Isaque é o legado de um homem de paz, um homem que foi herdeiro da bênção, da promessa e da comunhão com Deus. Então Isaque também perseverou nas promessas. E o legado de Jacó foi, além de ser um homem de paz, ele foi um grande diplomata, né? O Espírito Santo faz isso. E quando o Espírito Santo, que é comparado a um óleo, né? Quando ele lubrifica, não existe rancor, não existe mágoa, porque o nosso evangelho é o evangelho da reconciliação. Jacó, apesar das suas falhas, quem suplantou o projeto aqui foi o próprio Deus. A
Bíblia diz, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, tira Adão para estabelecer Jesus. Tira Esaú para estabelecer Jacó. Esaú nasceu primeiro, mas a bênção foi que o maior servirá o menor. Então a bênção da primogenitura foi para Isaque. E foi para Jacó, né? E não para Esaú. E Jacó perseverou na promessa de Deus. Ele fez uma proposta indecente para o seu irmão, foi um homem falho, enganou seu pai por conta de ter sido aconselhado pela mãe. Ele enganou seu pai, mas depois ele trabalhou 14 anos com seu sogro e o sogro dele mudou o salário dele 7 vezes. Ele foi enganado também pelo sogro. Mas ele retorna à casa de seus pais. Deus fala com ele que ele tem que retornar. Nesse retorno, ele tem a experiência da escada que fala da oração. São patamares de intimidade com Deus. Logo depois, retornando para a casa de seus pais para reconciliar com o irmão, ele tem a experiência de lutar com Deus. E ali Deus transforma ele em um Israel, né? Então, a palavra suplantador agora muda para aquele que luta com Deus, ou seja, luta na perseverança, na fé, na esperança, na paciência. E enquanto Isaque, que representa a alegria, né? Jesus é o nosso Salvador, e salvação é alegria, né? Isaías disse, regozijai-me muito no Senhor, a minha alma se alegre, meu Deus, porque me vestiu com vestidos de salvação e me cobriu com manto de alegria. E Jacó, ele é transformado pelo poder do Espírito Santo. Então Abraão representa Deus Pai, Isaque, Deus Filho, que Deus providenciou o cordeiro lá no Monte Moriá, e Jesus disse que Abraão viu o meu dia. Ou seja, Deus revelou para Abraão o projeto da morte de Jesus na cruz do Calvário. E os fariseus disseram para Jesus, você não tem nem 50 anos, está falando que Abraão viu o seu dia. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque lá em Hebreus a Bíblia diz que ele é maior que Abraão, maior que os profetas, maior que a Torá, maior que os sacerdotes, maior que Melquisedeque, maior que os sacrifícios, maior que o templo e maior que os anjos e maior que a igreja, porque ele é a cabeça da igreja e nós somos membros do corpo de Cristo. Então o legado de Jacó foi de um homem transformado. Então a bênção do Senhor ofuscou a tragédia que ele passou, o atrito com seu irmão, as viagens que ele teve que fazer, fugindo, mas agora ele é um homem reconciliado com o seu irmão. Por isso, Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, que são os heróis do capítulo 11 de Hebreus, corramos com perseverança, com paciência, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia e deixando todo o embaraço, correndo com perseverança, olhando para Jesus, nosso modelo, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz. Então, meu irmão, suporte a cruz. Suporte as adversidades. Deus é contigo. E desprezou a afronta dos seus algozes. Não levou em conta, não foi tirar satisfação. Ele desprezou a afronta e suportou a cruz. Pelo que Deus o exaltou soberano na mente, dando um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor todo joelho se dobre e toda língua confesse.